tá? Então, o que eu poderia fazer para resolver esse exercício também? É o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho o máximo de V, que seria aí para a gente no eixo Y, quando a gente está no sistema cartesiano. Aqui, eu tenho o mínimo de V. E aqui, eu tenho o valor médio. Que seria o meio. Quando eu escrevo a função assim, ó, v de x igual a mais b seno de mx mais n, é o seguinte, o a é o valor médio, tá certo? O a é o valor médio de v, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que o a é igual a zero, tá? Porque o V vai de menos 2 até 2. O valor médio, o valor do meio, é o zero, tá certo? O B, tá? Eu garanto que ele é, na verdade não o B, o módulo de B é o que a gente vai chamar de amplitude. Deixa eu só escrever. A amplitude é o módulo de B. O que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o máximo e a média, tá? É isso daqui que é a amplitude. Então, se eu sair do 0 e for até o 2, quanto que eu andei? A amplitude aqui é igual a 2, tá certo? Então, eu garanto que o módulo de B é igual a 2. Quando eu coloco que o módulo de B é igual a 2, tá? Aliás, deixa eu mudar a cor aqui para trabalhar com as mesmas cores. Acho que vai ficar melhor. Então, quando eu coloco que o módulo de B é igual a 2, significa que o B pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então, só um momentinho aí. Então, aqui, eu vou ter que a amplitude é o módulo de B, que nesse caso aqui é igual a 2, tá? Então, A é o valor médio do V de x, que é o resultado da função, seria aí, numa função do tipo xy, seria o valor médio de y, ou também pode-se dizer que é o valor médio da imagem, tá? Então, aqui, ó, deixa eu até puxar ele para cá. O V de x aqui, ó, seria a imagem, tá? Então, o A é o valor médio da imagem. Nesse caso aqui, o A é igual a zero, tá? Lembre-se que a imagem é a distância do menor ao maior valor no eixo y, nesse caso da velocidade. Então, a velocidade é no mínimo 2, no máximo 2, tá? Por isso que o mínimo de V e o máximo de V são menos 2 e 2, a imagem vai de menos 2 a 2. Então, o A é o valor médio da imagem, o A é igual a zero. O módulo de B é a amplitude. A amplitude é a distância do valor médio até o máximo, ou do valor médio até o mínimo também. Eu também poderia dizer que a amplitude é esse valor aqui, tá certo? Cuidado, a amplitude não é a distância total, é só a metade. Então, é sempre da média para a máxima, tá? Mas aí eu posso ter o B tanto positivo quanto negativo. No nosso caso, essa função poderia ser seno ou cosseno, tanto faz, tá bom? Eu adotei ela como função seno. Como ele não pediu, eu escolhi o seno. Eu posso escolher, tá certo? A partir do momento que eu escolho o seno, tá? O que acontece com o B? Se eu começo na crescente, o que é na crescente? Se eu começo aumentando os valores subindo, o B é positivo, tá certo? Então, como do primeiro ponto aqui em diante, a partir daqui do eixo Y, ó, eu estou na crescente, eu garanto nesse caso que o B é positivo, maior do que zero. Então, a distância determina a amplitude,
mas aí a distância é um valor numérico. Significa que o B pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí eu tenho que olhar para o início do gráfico para saber se o B vai ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, eu tenho um B positivo. Então, B é igual a 2. Já achei o A, já achei o B. Como é que eu acho o M? Aí não tem jeito, pessoal. Aí o M é pelo período, tá? Então, eu vou fazer a mesma conta que eu havia feito no outro vídeo. Então, o período é 2π sobre módulo de M, e o período aqui vai ser igual a 8. Tá legal? E essa distância aqui, ó. Isso daqui é o que vai me dar o período P. Tá bom? Aí eu vou usar isso daí para calcular o M. Opa, espera lá que eu peguei coisa demais aqui. Pronto. E agora foi de menos, né? Ó, bonitinho, hein? Bom, então sabendo que o período aqui vai ser igual a 8, o que eu posso fazer então novamente? Posso inverter o 8 com o M, aí eu vou ter 2π dividido por 8 é igual ao módulo de M. Nesse caso aqui, então, fazendo a simplificação, dividindo 2 e o 8 por 2, vai dar 1 e vai dar 4. O módulo de M é igual a π sobre 4. Mais uma vez, ó, esse M poderia ser positivo ou negativo, tá? No nosso caso aqui, pelos valores dados, tá certo? Eu posso adotar ele como positivo porque não vai ter problema. Mais uma vez, eu tenho uma senoide aqui na crescente, tá? Eu vou poder ter o M igual a mais π sobre 4, beleza? Bom, já calculei o A, já calculei o B, já calculei o M. Nesse caso aqui, quando eu uso essas informações, aí não fica tão difícil calcular o N. Como é que eu faço para calcular o N? Aí eu uso um ponto da função, um ponto qualquer. Mas de preferência, use um ponto de máximo ou de mínimo. Eu vou usar aqui, ó, esse ponto de mínimo, tá? Então, vou usar o que eu vou chamar de ponto D. Então, do ponto D de coordenadas 6 e menos 2, tá? Eu vou calcular o valor do N ali na função. Então, vai ficar... Se o ponto D tem coordenadas 6 e menos 2, significa que V aplicado em 6 tem que dar menos 2. O que é o V aplicado em 6? É o A mais B seno de M vezes 6 mais N. Tudo isso tem que dar menos 2. Bom, no lugar do A, eu vou colocar o 0. No lugar do B, eu vou colocar o 2. Aí vai ficar seno. No lugar do M, eu vou colocar o π sobre 4. Então, vai ficar seno de π sobre 4 vezes 6. Mais N é igual a menos 2. Aqui, eu posso cancelar o 6 e o 4. E aqui, dividir, na verdade, os 2 por 2, vai dar 3 em cima e 2 embaixo. E eu posso também pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo. O 0 não vai mudar nada, vai ficar então seno de 3π sobre 2 mais n é igual a menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, opa, caraca, eu tenho uma informação aqui embaixo que não tem nada a ver com o exercício, galera. Desculpa, só um momentinho aí. Então, voltando aqui, ó. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que o seno de 3π sobre 2 mais n é igual a menos 1. Mas quando que o seno é menos 1? Quando o ângulo é 3π sobre 2. Então, esse ângulo inteiro aqui, ó, tem que valer 3π sobre 2, para que o seno dê menos 1. Mas para que tudo isso esteja valendo 3π sobre 2, o n tem que valer 0. Prontinho. Calculei, então, o A, calculei o B, calculei o M e calculei também o N. Resolvido, basta substituir aqui na função. Então, eu posso colocar aqui do lado, ó. Opa.
Vamos lá. Portanto, o meu v de x é igual. No lugar do a, o 0, nem preciso colocar o 0. No lugar do b, o 2, então vai ficar 2 vezes seno. No lugar do m, π sobre 4, vezes x. E também não preciso colocar o n, porque o n é 0. Essa daqui, então, é a função procurada. Beleza? Tá aí uma outra forma também de fazer o exercício 23.